conhecendo a capacidade humana. Sabe, o ser humano, quando ele está sem o Espírito Santo, ele tem uma capacidade absurda, tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós precisamos entender que o ser humano, sem o Espírito Santo de Deus, ele tem uma capacidade absurda para o mal. Mas o ser humano, sob o Espírito Santo de Deus, ele tem uma capacidade absurda para o bem. Amém? Dentro desse contexto da mensagem dessa noite, vamos, nesse momento, acompanhar a leitura no livro de 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Amém? E nós vamos conhecer um pouco da capacidade do homem sem Deus. O que foi registrado na Bíblia que iria acontecer nos últimos tempos. E isso está acontecendo nos tempos atuais. Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. Prepara-te, igreja. Jesus está voltando. Prepara a tua vida. Jesus está voltando. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Assim diz a palavra. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá amantes de si mesmo, pessoas que pensam egoístamente, né? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. A ingratidão seria o mal dos fins dos tempos também. Ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, ou seja, não quer se reconciliar, ou seja, está baseado nessa balela, nesse discurso coaching, de que fechar ciclos, afasta. O exemplo que Jesus nos deu é o seguinte: Jesus não fechou ciclos com Judas, mesmo sabendo que Judas iria entregá-lo à própria morte. Tá bom? Ou seja, mesmo sabendo que Judas era traidor, ele não fechou ciclos, ele não recebeu, ele não acatou conselhinhos de psicólogos, de discursos coachings, de fechar ciclo, afastar de ninguém. Isso aí é balela, amém? Porque a Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros, não é verdade? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Sabe por que sem amor para com os bons? Porque eles têm mais amores para com o que é mal, para com o que não é de boa fama, do que para com os bons. Não é verdade? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade. Gente, a pior das maldades é a falsa bondade. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, dentro desse contexto, porque aqui disse lá no início do versículo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, que esse tipo de situação, que esse tipo de pessoas iriam se aparecer exatamente nos fins dos tempos. Isso está acontecendo. Amém? Pode fechar suas Bíblias
E eu vou contar uma história para vocês. Por que essa palavra, pastora? Porque essa maldade, ela vem de muito tempo. Mas nós estamos vendo o seguinte, que essa maldade, ela está sendo muito mais revelada nesses últimos tempos. Não é verdade? A que ponto chega a capacidade de atrocidades de alguém? Chega a pontos absurdos. O ser humano, sem Deus, ele é capaz de qualquer coisa. Ele tem uma mania de pensar no seu próprio umbigo. Ele pensa só em si mesmo. Gente, não foi isso que Jesus ensinou na cruz. Jesus, ele deu a sua própria vida por você. E você merece? Ah, mas aquela pessoa não merece meu amor. Você merece o amor de Cristo? Você realmente merece o amor de Cristo? Eu te respondo, eu não mereço o amor de Cristo. Tamanho amor de morrer numa cruz por mim, eu não mereço isso. Por fim, ele sem merecer, sem nós merecermos, ele fez por nós. Quem disse que você tem que fazer só por quem merece? Quem disse? Ou seja, hoje eu quero falar de quem? Do rei Manassés. Esse fato está registrado nos livros apócrifos. Então, nós vamos conhecer esse fato. O que aconteceu com o rei Manassés? O que ele chegou a ponto de fazer com o profeta maior. Quem foi o profeta maior? Isaías. Não é verdade? O que ele chegou a fazer? Sabe por quê? Ele foi para uma cadeira de rei, e não soube fazer uso. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi matar um profeta. A primeira coisa que ele fez, o que você faz quando Deus te dá a oportunidade de você assentar numa cadeira? Seja numa cadeira legislativa, numa cadeira executiva, como prefeito, como vereador. Este ano de 2024 está acontecendo as eleições municipais. Essa balela que eleições e religião não se mistura, é o que tem feito, dado liberdade para a igreja, para os templos serem atacados. É preciso mudar isso. Nós estamos vendo a própria presidência da República retratando algumas coisas, não é? Inclusive, dias atrás, foi sanado a determinação que fosse criado o dia do pastor e da pastora. Sim, o dia do pastor e da pastora, que vai ser comemorado no segundo domingo de junho. Então, por fim, gente, reconhecendo o pastorado masculino e feminino. Então, quebrou-se o tabu. Então, na verdade, a pergunta é: quem nós temos escolhidos para executar, votar leis a nosso favor, a favor dos templos, a favor do próprio evangelho? Nós precisamos tomar muito cuidado. Sim, nós precisamos repensar, sim. Vamos lá. Manassés, o rei Manassés. O que ele fez assentado numa cadeira como rei? Ele matou o profeta maior de uma maneira sórdida, de uma maneira cruel. Vamos conhecer? Aquele rei que pegou o profeta maior, Isaías, levou para a plena praça da cidade, simplesmente o rachou ao meio, cortou o profeta Isaías ao meio. E mais, tamanha atrocidade e covardia, porque Isaías tinha 84
anos, quando foi levado à praça e exposto morto aos 84 anos. Manassés foi o rei ímpio que trouxe para Jerusalém o que? Magia negra, feitiçaria, sacrifício de recém-nascidos. Aí eu vou dentro da palavra que diz lá em Provérbios 29:2, quando o justo governa, o povo se alegra. Então deixa eu te falar uma coisa com vocês. O próprio povo é vítima daquilo que eles mesmos escolhem. O profeta Isaías, o profeta maior, foi morto de uma maneira sórdida, de uma maneira cruel, pelo rei Manassés. O que você faz quando está sobre uma cadeira? E se alguém te colocar numa cadeira legislativa, numa cadeira executiva, a primeira pessoa que você vai prejudicar é alguém de Deus? E você que está concorrendo, está realmente tirando os princípios de Deus fora? A primeira coisa que nós devemos analisar é: aquela pessoa tem negado a fé? Ou é um ímpio, como Manassés, que está com a intenção de negar o Evangelho, não favorecer o povo de Deus, não favorecer os cristãos? Então é preciso analisar. Nesse dia 6 de outubro, é preciso analisar, sim. Então, por fim, deixa eu falar uma coisa com vocês. Provérbios 29:2 diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo perece. Manassés manda matar muitos homens de Deus e gerou temor em toda a nação. Esse é o primeiro rei temido entre Judá e Israel. O segundo, todos já sabem, foi quem? Foi o fraco e frouxo rei Acabe, coleirado por uma mulher de espírito de governo. Ou seja, aquelas mulheres que têm espírito de governo, que se deixou ser coleirado por ela. Enfim, gente, mas o que eu quero salientar nessa noite, nesse dia ante as eleições municipais do dia 6 de outubro, nós precisamos analisar a quem depositarmos o nosso voto. É preciso analisar, é preciso verdadeiramente tomar cuidado, ter temor de Deus e analisar se não se trata de uma pessoa ímpia. O que é ímpio? Uma pessoa que não tem temor a Deus, que não respeita os princípios de Deus, que não respeita a autoridade cristã. Hoje nós estamos vendo até o governo federal fazendo algumas retratações, não é? Por ter criado esse dia dos pastores. Então, na verdade, e das pastoras, não é? Então, na verdade, é preciso analisar. O povo tem o governo que escolhe. Eu não diria que o povo tem o governo que merece. Eu digo que o povo tem o governo que escolhe. Porque nós temos a liberdade de votar. E nós precisamos quebrar esse tabu que religião e política não se mistura. Mistura sim, porque lá dentro aprovam leis que facilitam ou que prejudicam o povo de Deus, os templos, a obra de Deus. Então nós precisamos analisar sim. Por fim, nós conhecemos hoje a atrocidade sobre a vida do profeta maior. Como Isaías morreu na mão de um rei ímpio, de um rei covarde, cruel, que usou da sua cadeira para atingir um profeta.
Então nós precisamos analisar e repensar nossas atitudes, principalmente como eleitores. Vamos saber escolher pessoas que tenham temor de Deus. Aquelas pessoas que fogem de criar leis ou projetos que venham facilitar o povo de Deus, a igreja de Cristo, os templos de Cristo. Essas pessoas que distorcem a visão para essa necessidade, você pode ter certeza, não merece o nosso voto. Então, essa é a palavra do Senhor para as suas vidas essa noite. Amém? Em nome de Jesus Cristo.